Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos conhecer a história dos capadócios. Vamos ver a sua origem, vamos ver o início dos seus contatos com outros povos na região da Anatólia e regiões vizinhas. Vamos ver como foi o início do reino da Capadócia, a relação deles com os romanos e também as relações não muito amistosas ou longe disso com o reino do Ponto e até com o reino vizinho lá, que é o reino da Bitínia. Então vamos ver essas histórias, as intrigas que aconteceram ali por trás dos bastidores, ali no caso por trás do trono. Muita coisa interessante aí, quem gosta dessa parte das intrigas assim como eu, então vai ter muita coisa interessante nesse vídeo, se preparem aí. Bom, mas antes de eu começar a contar essa história pra vocês, eu peço a todos que estão o like e compartilhem, que gostem desse tipo de conteúdo, que ajuda o canal a crescer, valoriza o meu trabalho. Para quem chegou agora aqui, seja bem-vindo. Eu trago conteúdo de antiguidade e idade média. Então, várias sagas organizadas em playlists da minha videoteca. Dá uma conferida lá. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram, @zelota, e no Facebook, para ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados, já que o YouTube não manda as notificações. Confere aí se você já é inscrito, se a sua notificação está ativa. Também você pode fazer parte aqui do Acampamento Zelota, nossa área de membros, dar uma contribuição ao canal e também ter acesso a vídeos exclusivos. Vou fazer um vídeo bem especial, realmente para a galera de membros hoje, hein? Já está lá disponível. E também, claro, vídeos todas as quintas, agora no novo dia, mas horário ainda mesmo, às 20 horas. Sempre como todo dia, nada ortodoxo, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Vamos lá para a origem dos capadócios. Agora eu vou falar mais devagar. Bom, os capadócios são um povo nativo lá da Capadócia. Eu fiz essa provocação na capa do vídeo, perguntando se eles eram gregos. Mas a questão é a seguinte, eles sempre viveram na Capadócia, que é uma região que fica localizada no centro-leste da Ásia Menor. Ásia Menor, que também era chamada pelos romanos de Anatólia. Eu acho esse nome até mais simpático. Bom, então Anatólia vai ser um território que vamos ter muitos reinos, alguns deles já trabalhamos aqui no canal, serão mencionados até inclusive nesse vídeo. Então já os capadócios eles vão ter contato com os gregos, que vai ser por conta de relações muito próximas, possivelmente comerciais, que eles tiveram com os frígios. E possivelmente a língua que os capadócios falavam era uma língua ali de origem indo-europeia, até por conta da localização onde eles viviam. Bom, inclusive, frígios tem vídeo deles aqui no canal. Felizmente só posso colocar 5 cards aí por vídeo e tem muita coisa que eu já trabalhei aqui no canal, talvez não caiba tudo. Eu coloco aí nos comentários, beleza? O nome Capadócia, aí vem a origem do nome. Foi provavelmente dada pelos persas e a palavra era o seguinte, chamava-se Catipatuca. Eu vou colocar aí no vídeo como é que se escreve. Mas aí traduzindo para o grego, fica Capadócia. O significado não é certeza, mas é muito próximo de que signifique terra dos belos cavalos. Bom, agora com relação a essas primeiras os contatos que os capadócios vão ter com as suas outras civilizações, bom, já longínquo século 23 a.C., tem gente que dá gargalhada, ah, mas é impossível, isso é muito tempo. Não, não é tanto tempo assim atrás. É muito tempo atrás, mas tem gente que acha que não existia humanidade nessa época, né? Existiam os primatas, mas enfim, ignorância. E aí nós vamos ter uma união que os capadócios vão fazer com o rei Acádio Naram-Sin. Naram-Sin, inclusive fiz vídeos da Acádio, mas faz tanto tempo, já tem mais uns 4 ou 5 anos que eu nem lembro mais. Mas enfim, então eles vão ter essa aliança com Naram-Sin, que vai ser a primeira vez que a Anatólia, inclusive a própria Capadócia, vai ter uma relação aí com um outro povo, né? A primeira aliança de várias alianças, mas a gente vai ver aqui mais na frente vai ser só romanos. Bom, também vamos ter mais um período mais próximo, ali por volta do segundo milênio antes de Cristo, que vai ser o período também de comércio em que os capadócios vão ter com os assírios. Os assírios tinham interesse muito grande ali naquele território da Capadócia por conta da sua riqueza de minérios. Mas eles não vão chegar a invadir e fazer como eles faziam com todo mundo. Eles ficaram apenas na parte dos comércios. Isso foi por volta do segundo milênio antes de Cristo.
Bom, os assírios eles vendiam para os capadócios estanho, tecidos e perfumes, e compravam ouro, prata e cobre. Essa relação comercial durou 150 anos, até que iniciaram ali algumas guerras em reinos vizinhos e a própria Síria também estava envolvida. Bom, a Capadócia pertenceu até ao Império Hitita, famoso Império Hitita. E segundo Heródoto, ele disse que os capadócios eles não haviam sido conquistados pelos hititas. Estavam mais ali como se fosse um reino cliente. E ainda segundo Heródoto, a origem dos capadócios era hitita. E ele chamava os capadócios de sírios brancos. Bom, depois que o Império Hitita sofreu aquele declínio, justamente por conta dos povos do mar, que também já trouxe aqui para o canal a história desses povos, acabar com o mistério de quem eles eram, enfim. Outros territórios também na Ásia Menor sofreram ali com esses ataques, com o declínio do Império Hitita, e foram os frígios, por exemplo, né? E também já falei aqui sobre eles. Então esses reinos foram sendo depois conquistados, como também os próprios lídios, e foram conquistados na época do reinado de Creso, já no século IV a.C., sendo derrotados por Ciro o Grande, na grande ascensão ali do Império Aquemênida, e essa conquista ocorreu ali entre 547 ou 546 a.C., né? Não é uma precisão nessa data. E a Capadócia, depois disso, né, essa conquista aquemênida, ou persa no caso, ela se torna uma satrapia persa e vai ser governada por os governantes locais, né, que eram os famosos sátrapas. Mas no caso seria um sátrapa de origem capadócia, não viria ali um estrangeiro. Bom, aí depois vamos ter ali o surgimento do reino da Capadócia, mas passou muita água embaixo da ponte até chegar nisso. Bom, como todo mundo já conhece a história, conhece bem, os persas vão ser derrotados pelo Alexandre o Grande, e aí caindo o Império Persa, e vamos ter o início ali do Império Macedônico de Alexandre. E aí, através dos seus comandantes militares, ele vai começar a colocar esses comandantes para governar as regiões que ele havia conquistado. Então, entre esses comandantes, surgiu o Ariarate I, que foi ali um sátrapa da Capadócia. Só que esse Ariarate I, ele se auto-intitulou como o rei da Capadócia, e assim ele funda o reino da Capadócia. Bom, a princípio não teve nenhuma confusão, Alexandre nem se importou. Ele reinou entre 332 a 322, por 10 anos, né, sem nenhum problema. Foi um bom governante, conseguiu até estender o reino da Capadócia até o Mar Negro, dando ali a possibilidade dos capadócios terem acesso ao mar, né? E esse reino da Capadócia vai viver esse período de paz até o Alexandre falecer. Aparentemente não se importou com essa história de alguém se titular como rei de um território que ele havia conquistado. Mas enfim, com o falecimento de Alexandre o Grande, vamos ter a divisão do império dele, né, pelos os generais dele que vão começar a disputar o seu território na Guerra dos Diádocos e tal. Bom, e aí em 322 a.C., aí teve o Eumenes, que era um dos homens mais próximos de Alexandre, ele considera como fosse um secretário e tal. Então ele reivindicou a Capadócia. E aí ele foi atendido por Péricles, que também tinha sido ali um general de Alexandre o Grande, e era regente de Felipe III, que era meio-irmão de Alexandre. Dizem que ele era autista. E aí, ele era sempre levado pelo Alexandre nas campanhas. Ao contrário de se imaginar que o Alexandre veria ele como um rival e faria tudo para se livrar, é totalmente o contrário. Esse era o pensamento da mãe de Alexandre, Olímpia, que queria tirar qualquer impedimento da frente de Alexandre. Inclusive, Alexandre levava esse rapaz, o Filipe III, com ele, mesmo sendo filho do Filipe II, com outra mulher, para evitar que Olímpia o eliminasse. Bom, mas depois que o Alexandre faleceu, acabou acontecendo, né? Bom, então vamos ter aí o Ariarate I. Depois que o Eumenes reivindica a Capadócia, o Ariarate I ele é capturado e depois é crucificado.
E Eumênides ele governou a Capadócia até a Segunda Guerra dos Diádocos, né, os sucessores de Alexandre. E aí o próprio Eumênides acabou sendo capturado nessa Segunda Guerra e lá ele foi despachado para o mundo além vida. Em 303 a.C., o filho adotivo do Ariarate I, com a ajuda do rei da Armênia, que na época os armênios tinham uma amizade com os capadócios, bom, ele acaba eliminando Aminatas, que era um sátrapa dos macedônico ali, né? E ele restaura o reino com o nome de Ariarate II, né? E no caso ele era um sobrinho do Ariarate I. E aí vamos ter o início dessa dinastia dos Ariarates, né? Todos os próximos reis da Capadócia se chamarão Ariarates, que vai seguir aí por um bom período. Bom, depois vamos ter também a questão aqui dos colonos que viviam lá na Capadócia, que eram persas. Eles continuaram vivendo na Capadócia, que isso é uma questão interessante. Tem alguém se questionar com relação à religião dos capadócios. Bom, eu não encontrei algum detalhe a respeito dessa religião deles nesse período anterior a Roma. Mas é possível que eles tenham ali adorado, no caso, os mesmos deuses dos hititas, as mesmas divindades que eram adoradas na Mesopotâmia, e talvez até possivelmente uma parte tenha sido também o Zoroastra, como eram os persas. Então havia essa liberdade religiosa, inclusive os próprios gregos, como Estrabon fala, de que os persas, os colonos persas que permaneceram vivendo na Capadócia, eles tinham templos lá na Capadócia e continuavam fazendo os seus cultos, acendendo o seu fogo, que era uma característica principal do zoroastrismo. E isso durou até 300 anos depois da queda do Império Persa, vivendo ali até já na era do início do Império Romano com Augusto. E essa colônia ela se manteve na Capadócia, sendo ali o último reduto persa em toda a Anatólia. E era um território muito grande, ali mantendo suas raízes. Bom, agora voltando aqui aos reis da Capadócia, eu dei uma adiantada agora aqui, pulei para o Ariarathes IV, que é quando a coisa vai esquentar. E reinou entre 220 a 163 a.C. Os capadócios vão ter o primeiro contato com os romanos. Sempre tem uma coisa que dá ruim com isso, né? Bom, primeiro como inimigos, né? Quando os capadócios eles eram aliados do imperador Seleucida Antíoco III, né? Conhecido como Antíoco Grande, e posteriormente eles se tornam aliados dos romanos contra Perseu da Macedônia, que é considerado o último rei da Macedônia. Foi justamente quando os romanos conquistam a Macedônia. A Macedônia já estava muito mal das pernas, por sinal. Os capadócios, eles tinham uma questão que era ter que pagar tributos aos Seleucidas. Então eles nesse momento já eram um reino cliente ali dos Seleucidas. Eles possivelmente já eram vassalos dos Seleucidas nessa época. Então, em virtude disso, para eles seria muito interessante que os romanos derrotassem os Seleucidas. Enganados, eles sabem que só iriam trocar de senhor, mas tudo bem. E aí o Ariarate V, ele, o rei dos Capadócios, ele acompanhou os romanos nessa luta contra os Seleucidas e lutou ao lado do procônsul romano, que era o Públio Licínio Crasso Divis Muciano. Eu falei com o nome dele completo aqui para não confundir com outro famoso Crasso, né? Licínio Crasso, que foi lá da terceiro triunvirato, que enfrentou Espartaco e tudo mais. Bom, existiram muitos Licínio Crassos naquela época ali, mas esse é um outro aí. É até anterior. Esse combate foi contra o Eumênides III, que também era conhecido como Aristônico. E ele era um pretendente ao trono lá do reino de Pérgamo. Também ficava ali pela região. Também tem história do reino de Pérgamo aqui no canal. Bom, Aristônico ele conseguiu até eliminar o Crasso nessa batalha, mas ele foi derrotado pelos romanos em 130 a.C. Só que esse envolvimento dos capadócios com os romanos vai resultar ali em um grande problema para essa dinastia
dos Ararates e resultou justamente no fim dessa dinastia. Eu vou falar sobre essa questão que foi justamente por conta do envolvimento do reino do Ponto, né, que era um reino que ficava ali no Mar Negro e que tinha interesses na Capadócia, entre outros locais também na Anatólia. E tudo começa com o Mitrídates V, né, que vai ser o pai do Mitrídates VI, e ele começa a fazer as suas articulações para tentar anexar a Capadócia ao reino do Ponto. Então vamos ter aqui uma bela história de intrigas e tudo mais, que vai ter sequência com o Mitrídates VI, que eu vou contar com detalhes. O Mitrídates VI faz parte da lista dos grandes inimigos de Roma, entre os maiores, para mim, ombro a ombro ali com o Aníbal, né, entre os caras que mais deram trabalho aos romanos, chegaram realmente a lutar em igualdade contra eles. Gosto também do Pirro de Épiro, que também foi um cara que deu muito trabalho para os romanos, foi um dos piores inimigos também. Mas o Pirro, ele teve aquela vitória em que ele sofreu uma grande baixa e ele derrotou os romanos, mas perdeu muitos homens. Daí surgiu o termo que chamamos de vitória pírrica, né? Uma vitória que se tem essa vitória a um custo muito alto. Bom, mas enfim, vou falar aqui sobre essa questão dos romanos com o reino do Ponto e a Capadócia, que vai ser toda essa confusão. Bom, Mitrídates V do Ponto, ele tentou o controle da Capadócia. Nessa época ele já controlava a Frígia e ele ganhou de presente do cônsul romano Mânio Aquílio a Frígia por ter ajudado os romanos na terceira guerra púnica. Muita gente acha estranho, mas só teve duas guerras púnicas, não teve uma terceira, inclusive contei lá na história do vídeo do Cipião Emiliano, ou Cípio Emiliano, né, como alguns preferem. Bom, o Senado romano acabou cancelando esse presente, mas bom, isso não resultou em nada porque continuou com ele, com o Mitrídates V, o controle lá da Frígia. E aí o que aconteceu foi o seguinte: para o Mitrídates ele ter o controle da Capadócia, ele vai articular um casamento da sua filha, a Laodice, que também era conhecida como Berenice, vai se casar com o Ariarate VI, que era o rei da Capadócia. E depois ela passa a ser chamada ali de Laodice da Capadócia. Bom, inclusive o Ariarate VI, quando ele assumiu o trono, ele era criança, né? Aí teve uma questão da mãe ficar como regente, e a mãe chamava-se Missa, inclusive, que vai ser nome até da filha dele, enfim. Interessante isso agora, passou pela minha cabeça isso. Por quê? Porque ele vai dar um nome à sua primeira filha de Missa, no mesmo nome da mãe. E a mãe tentou eliminá-lo. A mãe dele, a Missa, ela eliminou todos os irmãos dele, envenenados, e ele também, mas ele acaba sendo salvo ali, pessoas que eram fiéis à dinastia. Não sabe exatamente se ela estava sendo manipulada por alguém, talvez pelo próprio Mitrídates V, quem sabe, até porque o Mitrídates VI armou também uma coisa parecida com o próprio Ariarate VI. Mas enfim, aí desse casamento do Ariarate VI com a Laodice foram gerados 3 filhos, como já mencionei. A primeira, que foi a mais velha, foi a Missa, que acabou se casando com Nicomedes III, que era o rei da Bitínia. Isso vai dar uma confusão depois também. E os outros 2 filhos, que foram o Ariarate VII e o Ariarate VIII. Todos esses vieram a se tornar reis da Capadócia posteriormente, né? Foram os últimos aí dessa dinastia dos Ariarates. Bom, aí com relação ao Ariarate VI, o que aconteceu? Ele vai fazer o seu reinado, mas ele não vai se baixar ali, se curvar ao Mitrídates VI do Ponto. Então o que o Mitrídates faz? Ele contrata Górdio. Esse Górdio vai ser um personagem bem proeminente durante essa reta final dessa dinastia dos Ariarates. Ele era um nobre capadócio e ele vai acabar eliminando o rei Mitrídates não, Mitrídates foi quem contratou, não. Ele vai eliminar o Ariarate VI. E com isso, quem assume o trono vai ser o filho do Ariarate VI, que era o Ariarate VII, que vai ter
um reinado breve, até ele ser destronado pelo Nicomedes III. E aí nós vamos ter uma grande disputa entre o Nicomedes e o Mitrídates, né? Nicomedes III da Bitínia e o Mitrídates VI do Ponto pela Capadócia. Bom, o Nicomedes se achava no direito, né? Uma vez que o Ararates VI havia falecido, ele era casado com a Missa, né? Que era filha do Ararates VI, de assumir o trono, né? No lugar do Ararates VII. Mas enfim, o que acontece é que o Mitrídates vai e consegue expulsar o Nicomedes III lá da Capadócia. Então ele consegue restaurar o Ararates VII no trono. Só que ele imaginava que o Ararates VII ele iria se curvar também ao Mitrídates VI. O que acabou não acontecendo, o Ararates VII ele não aceita a presença de Górdio na sua corte, uma vez que aquele homem havia eliminado seu pai. Então o que é que o Mitrídates VI faz? Ele despacha para o mundo além vida o Ararates VII em 101 a.C. Só que o que ele faz? Ele vai colocar o seu próprio filho, que tinha apenas 9 anos de idade, que ele colocou o nome de Ararate. Talvez já pensando nessa questão de colocá-lo como rei da Capadócia. Bom, enfim. Então o menino ia ficar lá como Ararate IX, tendo o Górdio como regente. Olha só a confusão que foi isso aí. Essa disputa entre ali o Reino do Ponto, no caso do Mitrídates, o Nicomedes, e vai ter mais coisa mais na frente aí. Bom, os capadócios eles vão se revoltar com o que estava acontecendo ali no reino da Capadócia e eles vão derrubar o Ararate do trono, né, o Ararate IX, filho do Mitrídates VI, e colocam no lugar dele quem deveria ter assumido o trono, que era o Ararate VIII, que era o segundo filho, ali, um terceiro filho no caso do casamento entre a Laódice e Ararate VI, no caso eu digo o segundo filho homem, né, do casamento. E o Ararate VIII ele vai ficar pouco tempo no trono porque o Mitrídates queria o reino da Capadócia para ele, né? Ele era o reino do ponto e queria a Capadócia para ele. Então o que ele faz? Ele entra ali no combate contra o Ararate VIII e consegue derrotá-lo. Então ele exila o Ararate VIII, que durante esse exílio ele acaba tendo problemas de ansiedade, desenvolve algumas doenças e acabou vindo a falecer nesse exílio. Então, com ele encerra-se essa dinastia dos Ararates. Aí com o trono vago, o que acontece? Novamente a disputa entre o Nicomedes III da Bitínia e o Mitrídates VI do Ponto. Bom, Nicomedes ele temia que o Mitrídates ele anexasse a Capadócia e que a Bitínia fosse o próximo objetivo dele, juntar tudo ali ao reino do Ponto. Então ele pega, no caso o Nicomedes, ele vai procurar um rapaz que se parecesse lá com os filhos do Ararate VI, para fazer se passar por um filho perdido ali no casamento. Não um filho bastardo, mas um filho que não foi catalogado ali dentro do casamento do Ararate VI com a Laódice. Então ele chama a Laódice, pega ela e leva para Roma. Caso a Laódice era a sogra dele, né? Enfim. Então leva para Roma e faz ela alegar no tribunal romano, formado pelo Senado romano, de que ela tinha tido um terceiro filho desse casamento e que ele deveria ser ali um caso, obviamente, o sucessor ao trono do reino da Capadócia. E aí, no caso, ela vai dizer que ela não teve 2, mas 3 filhos com o Ararate VI. E sem contar com a Missa, né, que foi a filha mais velha. Bom, o Mitrídates, ele rapidamente ele vai agir. E o que ele vai fazer? Ele manda Górdio para Roma, levando o filho dele, né, que era o Ararates IX, o Ararate IX no caso, para dizer que o rapaz era filho lá do longínquo Ararate V, que havia lutado com os romanos, né, e acabou ali falecendo em campo de batalha, lutando com os romanos, contra os macedônios e tal. Aquela história que eu já contei aí mais atrás no vídeo. Bom, o Senado romano percebeu aquela ambição dos dois lados, né, aquela
aquela sede que os dois tinham pela Capadócia. Então, o que é que eles fazem? Eles retiram a Capadócia do Mitre de Sexto e a Panflagônia do Nicomedes. Então, os romanos oferecem ali a liberdade aos capadócios, para que eles reinassem e escolhessem um rei. Os capadócios, eles tinham acabado de perder ali uma dinastia, eles estavam perdidos de saber quem seria um novo rei. Então eles pedem ajuda aos romanos para indicar alguém. Então os romanos vão indicar o Ariobarnazes, que era um nobre capadócio, mas ele era de origem persa. Bom, os capadócios aquilo não era problema. Então os capadócios elegeram lá o Ariobarnazes como seu novo rei em 93 a.C. Ele vai ter um reinado até o ano de 63, um reinado bem conturbado. Mas para garantir ali que o Ariobarnazes fosse coroado, quem foi com ele para garantir isso? Um dos generais mais famosos da história da República Romana, o Lúcio Cornélio Sulla, que vai garantir a coroação do Ariobarnazes. Como eu disse, foi um período bem conturbado, né? O Ariobarnazes ele vai chegar a ser retirado do trono por 3 vezes pelo Mitre de Sexto. Sendo uma dessas vezes, aconteceu com uma aliança que o Mitre de Sexto ele vai fazer com Tigranes o Grande, lá da Armênia, que era um poderoso rei da Armênia e que, se eu não me falha a memória, ele se casa com uma das filhas do Mitre de Sexto. Enfim, eles se acabam se unindo, né, e as forças armênias invadem a Capadócia e o Ariobarnazes ele é destronado. E quem que vai ficar no trono no lugar deles? O velho peão de guerra ali do Mitre de Sexto, Górdio. Eu acho que esse Górdio viveu mais de 100 anos. Ele, quando cometeu aquele primeiro delito dele, eliminando o Mitre de Sexto, era um cara muito novo ainda. Mas enfim. Então o Górdio ficaria ali como o rei da Capadócia, sobre o controle do Mitre de Sexto. E os romanos, que já tinham o reino da Capadócia como o reino cliente, novamente vão interferir. Isso já estavam rolando as guerras mitridáticas, né, que foram 3 guerras mitridáticas. A terceira é que vai ser ali resolvida por Pompeu Magno, que após derrotar o Mitre de Sexto, ele restaura o trono, colocando novamente o Ariobarnazes, que vai ficar no trono. Inclusive Pompeu ele fez várias campanhas pelo Oriente, muitas conquistas ele fez para a República Romana. E ele coloca lá o Ariobarnazes de novo. E o Ariobarnazes ele vai ficar no trono até o ano de 62 a.C., quando ele vai abdicar do trono e vai colocar o seu filho, né, vai abdicar em favor dele, né? Lembra aí o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, né? Mas enfim, ele abdicou o trono em favor do seu filho Ariobarnazes II, que vai ser o novo rei dos Capadócios. Mas a história a gente vai ver aí no próximo vídeo, porque tem muita coisa interessante ainda para ver nesses momentos, inclusive da Capadócia como um reino cliente de Roma, de que lado eles ficavam, né? As guerras civis romanas, da guerra entre o Júlio César e o Pompeu Magno, e que foi no caso a Segunda Guerra Civil Romana, a Terceira Guerra Civil também, que aconteceu entre o Marco Antônio e Otávio Augusto. E depois vamos ver quando a Capadócia se torna ali finalmente uma província romana. Depois vamos ver aí como foi também o período dos bizantinos, inclusive vai ser o momento em que o cristianismo vai se tornar forte ali na Capadócia. Inclusive 2 imperadores capadócios vão sair de lá, né? Importantíssimos, como foram aí no caso o Maurício Tibério, também chamado também de Tibério II, e o Heráclio. Esse aí que foi importantíssimo, o cara que fez o divisor de águas do que vai ser chamado de Império Bizantino, né? Quando ele separa ali, define, né, o idioma dos bizantinos como o grego, né? Já tínhamos também a igreja, que já era muito diferente, mas enfim, que era, no caso, a igreja ortodoxa grega, né, que era a igreja bizantina. Bom, enfim, no próximo vídeo eu vou falar essas histórias todas para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se ficou um pouco confuso aí com todos esses nomes e essas ações, né, Mitre de Sexto, tem vários vídeos aí que eu trago esses conteúdos de outros reinos e outros povos.
Então, o que eu puder vou colocar nos cards, o que não der, se eu lembrar eu coloco nos comentários. Mas me cobrem se faltar alguma coisa aí. Eu vou colocar no comentário principal aí os links com os vídeos para os outros reinos que eu mencionei aqui nesse vídeo, beleza? Então vou ficar por aqui, a gente se vê na próxima semana, abraço, Elota, até lá, falou pessoal.